Olá galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação. Então galera, hoje nós vamos bater um papo sobre um tema. Então é uma conversa para que a gente compreenda o tema, para que a gente consiga direcionar cada um dos pontos e para que necessariamente a gente consiga compreender como é que se deve abordar o tema dentro de um texto escrito, texto esse que é uma dissertação argumentativa, e eu espero aqui, através desse nosso bate-papo, que a gente consiga aqui compreender como é que eu devo me comportar para transformar as ideias que eu tenho em um texto dissertativo argumentativo extremamente produtivo, tá? Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, galera de Palmeira, galera de Dona Inocêncio, galera de Canavieira, então sejam todos muito bem-vindos de Campo Largo, para que a gente consiga montar aqui toda a estratégia necessária para que a gente consiga escrever bem, né? Afinal de contas, pessoal, ter ideias, ter conhecimento, eu sei que você tem, eu sei que você consegue compreender, eu sei que você consegue inclusive argumentar, mas a gente precisa necessariamente ter um direcionamento adequado para que a gente possa estabelecer uma escrita expressiva, uma escrita clara, que permita ao meu corretor ou ao meu leitor compreender exatamente o que eu quero dizer e o que eu quero defender por meio de uma tese, de uma opinião. Então, hoje nós vamos aqui simular, vamos escrever juntos, vamos direcionar cada um dos pontos para que você compreenda a análise adequada de um tema e a escrita dele, como é que esse tema que é apresentado para mim se transforma em um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, a participação está aqui aberta para vocês, fiquem à vontade para questionar, para discutir, para perguntar, porque essa aula é um grande bate-papo e é nosso, certo? Vamos lá para o nosso material para a gente entender a produção de um texto. Hoje nós vamos produzir um texto a partir de uma temática extremamente interessante, que é a questão da apropriação cultural. Professor, o que é isso? Vamos já compreender cada um desses pontos, tá? Veja bem, como é que você vai avaliar aqui? Primeiro eu quero destacar que a gente tem uma lógica, até para que vocês compreendam bem como é que é esse direcionamento. Nós vamos produzir um texto, tá? A partir da temática apropriação cultural. E aqui é interessante porque eu preciso entender como é que é essa apropriação cultural, certo? Opa. Eu preciso entender como é que é a apropriação cultural para que eu direcione cada um desses pontos. O que é apropriação cultural, professor? Galera, a apropriação cultural é o fato de, claro, como o nome já diz, haver de maneira inadequada uma posse de uma pessoa sobre uma cultura específica de um povo, por exemplo. Tá? Mas já vou dar uma explicaçãozinha mais adiantada para vocês. Vamos lembrar que hoje eu quero produzir um texto com vocês, tá? Hoje nós vamos produzir um texto, entender como é que é essa produção, para que isso se torne algo muito efetivo para a gente. Nossa análise é analisar e produzir um texto dissertativo argumentativo. Muita atenção. Professor, por que nós vamos fazer um texto dissertativo argumentativo? Porque é esse que é cobrado lá no Exame Nacional do Ensino Médio e na maioria dos vestibulares no Brasil. Para começar, eu quero que você entenda que nós temos um texto formal, portanto eu preciso de clareza para montar esse texto, e que eu tenho como intenção primeira a defesa de uma tese. A defesa de uma tese, que é uma opinião que você tem sobre o assunto. Então a gente precisa aqui defender a minha opinião, a sua opinião sobre o assunto, tá? Sobre a temática do universo cultural, abordando a questão de apropriação de uma cultura em detrimento de outras. A partir disso, nós temos aqui questões, nós temos um texto a ser produzido, nós temos uma análise do tema que vai nos permitir toda essa caminhada em prol dessa produção efetiva do texto dissertativo argumentativo, certo? Bom, entendendo esse processo, nós vamos agora direcionar para o nosso próprio direcionamento, para que você compreenda essa coisa. Veja bem, o que eu tenho? A apropriação cultural é uma forma racista de dizer que isso ou aquilo não pode ser negro, mas brasileiro ou multicultural. O que é isso? Nós temos, galera, algumas imagens, alguns direcionamentos que são necessariamente próprios de uma determinada etnia, próprio de determinado povo.
Então, quando eu digo, por exemplo, que um Black Power que tem uma mensagem simbólica, por exemplo, para a comunidade negra, eu vou utilizar um Black Power também. Eu posso utilizar, tudo bem. Só que no momento em que eu utilizo, ele é considerado apropriação cultural porque eu não sou negro. Portanto, eu tenho aí, eu estou tomando para mim um símbolo que vai muito mais do que uma forma, não é só um cabelo. Então, essa representação é uma representação que de identidade de um povo que deve ser utilizado por esse povo, tá? Porque, professor, então quer dizer que é proibido a pessoa usar a Black Power? Não é bem isso, não é que seja proibido, mas que fique claro que é uma marca de um povo específico. Já já vou mostrar para vocês um exemplo muito claro para você notar como é que é essa diferença. Outro exemplozinho aqui que nós temos. Nós temos aí um carnaval, né? Seria um carnaval com as pessoas fantasiadas. E um cidadão dizendo apropriação cultural. Estão roubando o nosso carnaval. Não é bem assim, mas vamos entender como é que é a proposta. Professor, não ficou muito claro para mim. Pois vamos passar por esse ponto aqui. Ó. Veja bem, nós temos duas imagens aí muito claras. A imagem de um homem branco, né, louro e tudo mais, e um outro que é um negro com a imagem muito clara do seu Rastafari. Veja bem, quando é um branco, ai que lindo o cabelo, parece um deus grego, estilo descolado, que moderno, seja bem-vindo senhor. Por outro lado, nós temos, que nojo, acho que ele não lava o cabelo, deve ser maconheiro, todo largado, aonde você pensa que vai? Claro, isso é um preconceito, tá, pessoal? Esse aqui é o fato da pessoa não compreender essa questão do identidade cultural. Quando se usa um Rastafari, você tem um porquê dele. Você tem uma mensagem passada desse processo. E essa mensagem, ela está clara dentro da imagem dessa pessoa. Quando um branco vai fazer um cabelo parecido, semelhante, é um outro comportamento, mas de certa forma precisa-se haver justamente esse entendimento da simbologia para cada cultura, para cada povo, tá? Vamos tentar dar uma compreensãozinha aqui, ó. O que é isso? Vamos lá. A questão da apropriação cultural é mais profunda do que se pode parecer, tendo implicações da maneira como nós pensamos enquanto indivíduos e nossa relação com o mundo. Um detalhe, essa relação com o mundo é muito importante a gente destacar, viu? Porque é uma questão de identidade, portanto eu tenho aí uma relação dessa questão com o mundo. De um ponto de vista superficial, ela diz respeito a um processo natural de trocas de culturas e indivíduos, algo que faz parte de qualquer sociedade. Esse é o nosso ponto. Ó. Até que ponto eu tenho uma natural troca de culturas e indivíduos? Até que ponto eu tenho essa natural troca e até que ponto eu estou me apossando da cultura do outro? Algo que faz parte da sociedade é essa troca. Mas aí tem um limite. É esse limite que nós estamos tratando aqui. É esse tênue limite que a gente precisa analisar. A colunista Stephanie Ribeiro relembra casos emblemáticos de apropriação de símbolos da cultura de negros, indígenas e povos latino-americanos. A apropriação cultural não é uma crítica sobre o indivíduo branco, mas sobre uma estrutura racista nociva que apaga e silencia os demais. Apagar e silenciar, gente, é você não... Por exemplo, eu posso utilizar algo que é próprio da cultura negra se eu deixar claro que é algo próprio da cultura negra, certo? E é muito importante que existem simbologias diferentes, portanto, eu tenho toda uma análise para compreender essa tênue margem do que é troca cultural e o que é apropriação cultural, certo? Veja bem, vamos compreender um pouquinho esse lance. Em todo debate que participo falando sobre o gênero e raça, as pessoas me perguntam sobre apropriação cultural. Geralmente a pergunta é: o que você acha de apropriação cultural? De uma forma como se quisesse minha aprovação de algo. Então, vou logo dizendo: quer usar turbante? Usa. Nem eu, nem outra pessoa negra vai correr atrás de você com a arma te impedindo de usá-lo. Esse é um ponto importante. Respondo isso sempre tentando fazer uma piada, tendo plena convicção de que a maioria das pessoas nem sequer vai usar um turbante na vida, mas precisa ter uma sensação de que seu poder para tal continua garantido. Então você não precisa não usar um turbante ou usar um Black Power, mas você quer poder utilizar, você quer muito mais a briga. A questão é que a apropriação cultural não é sobre usar ou não turbantes, e sim sobre o poder. O poder de sociedade e sua
que se colocou no posto de dominante, no caso pela colonização. Tem para definir que as demais culturas e, consequentemente, os integrantes dessa cultura são inferiores em relação a ela. Mas, a partir do momento em que essas culturas ou seus elementos são apropriados pela estrutura dominante, esses elementos perdem a inferioridade e ganham o status de exótico e ou se tornam lucrativos. Esse é um ponto importante. Até que ponto a gente vai direcionar, e o ponto lucrativo é muito interessante para a gente se destacar. Já não vamos analisar isso. Portanto, a apropriação cultural é um fenômeno estrutural e sistêmico. Isso significa compreender que ele não pode ser entendido ou problematizado sobre um ponto de vista particular ou individual. Esse ponto é importante, viu? Tem que analisar de um ponto de vista mais amplo. Você não vai apropriar-se culturalmente de uma coisa, de uma pessoa, tá? É mais amplo. Claro que o indivíduo pode usufruir da apropriação cultural de um grupo ou povo, quando não possui autocrítica ou conhecimento sobre o tema. No entanto, as consequências desse processo são sempre em níveis coletivos, na estrutura, favorecimento do processo de marginalização desses grupos ou povos socialmente invisibilizados e oprimidos inconscientemente. Bom, eu vou lhe dar um exemplo claro aqui do que aconteceu uma vez aqui no Piauí, certo? Todo mundo consegue perceber que a cajuína é um bem imaterial do piauiense. Então, se eu falo de cajuína lá em São Paulo, se eu falo de cajuína em Brasília, se eu falo de cajuína no Rio Grande do Sul, eu vou entender que cajuína é um símbolo piauiense. Hoje já foi determinado que cajuína é um bem imaterial da cultura piauiense. Mas nem sempre foi assim, até porque se entendia que eu não precisaria declarar, porque esse é do conhecimento de todos. Pois bem, o que aconteceu, para que você entenda o que é apropriação cultural? A empresa Coca-Cola decidiu fazer um refrigerante de caju. E a partir disso patenteou a marca desse refrigerante como cajuína. Olha só o tamanho da confusão que aconteceu. O governo do Piauí, do estado do Piauí, então processou a Coca por apropriação cultural. Porque se ela se aposta do nome cajuína, primeiro para deturpar a cajuína, né? Porque não era um refrigerante. Cajuína você sabe muito bem que não é um refrigerante. Mas primeiro para deturpar o produto, cajuína. E depois, para tomar para si esse bem material, para causar a impressão de que está vendendo esse instrumento próprio da cultura piauiense, é um processo de apropriação cultural. Claro que isso foi revertido, o processo nem precisou ir para frente, a Coca desistiu de usar a questão da cajuína, mas você tem aí um belo exemplo de uma tentativa, ou quase apropriação cultural. E é claro que tinha um fim, o fim era um fim lucrativo. Havia uma busca, uma tendência, uma análise para que acontecesse um ganho, um lucro com a utilização deste nome, que é um nome próprio da cultura piauiense. Então, isso foi para que você entendesse o que era a apropriação cultural e como é que a gente vai trabalhar essa questão da apropriação cultural no direcionamento da nossa realidade aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar no nosso material para que você visualize cada um dos pontos. Vamos lá. Em todo debate... Opa, acho que já foi. Espera aí. O que é apropriação cultural? Nós já temos aqui uma ideia, já direcionamos alguns pontos que vai nos fazer entender mais ou menos como é que é esse processo. Mas vamos lá. A questão da apropriação cultural é mais profunda do que pode parecer, tendo implicações na maneira como nós pensamos enquanto indivíduos e a nossa relação com o mundo, como eu falei para vocês. Por que eu estou falando de relação com o mundo? Porque quando eu falo de apropriação cultural, eu estou falando de identidade. Identidade. E essa identidade é muito importante para o estabelecimento, inclusive, de etnias, de povos dentro dessa situação de... por exemplo, o Brasil é um país muito heterogêneo, é um país muito diversificado. Então, para que eu marque a identidade de um grupo, símbolos culturais são importantíssimos. Quando eles começam a ser utilizados por uma classe dominante, você tem necessariamente a perda dessa identidade. Algo de extrema importância em questões políticas, sociais e mais que possam aparecer, tá? Então, por isso, nós estamos falando, quando eu falo de apropriação cultural, que é mais do que um indivíduo,
Mas na relação com o mundo, eu estou falando do estabelecimento da identidade de um grupo. Vou até colocar de um grupo, porque não é só meu, né? Identidade de um grupo. Identidade é muito importante para que eu consiga me estabelecer como membro participante desse grupo e para que eu consiga perder essa noção de inferioridade estabelecida normalmente, historicamente nos países, tá? De um ponto de vista superficial, ela diz respeito a um processo natural de trocas entre culturas e indivíduos, algo que faz em qualquer sociedade. Mas não é só isso. O problema é quando essa troca, ela não é necessariamente somente uma troca, mas uma superposição, apropriação, quando você se apossa, quando a troca passa a ser posse. E aí, claro, você não tem a construção de uma nova cultura miscigenada, mas sim a invisibilização de grupos específicos, tá? Isso é um ponto pra gente. O tema apropriação cultural chama atenção para um aspecto que muitas vezes é negligenciado na construção individual e social. Veja bem, ó, o que eu quero? Eu quero construir uma ideia, construir uma identidade, ok? As culturas são valorizadas de maneiras diferentes em cada contexto e época. Eis aí uma situação. Por que é tão importante a gente discutir isso? Porque eu preciso que as culturas sejam valorizadas, certo? Para isso, essas marcas, elas são valorizadas e identificadas através de símbolos. Símbolos culturais, tá? E esses símbolos, quando são quando apropriam-se deles, você perde necessariamente essa valorização. Por isso é tão complicado, tão urgente que se discuta sobre esse processo de posse da questão cultural, ok? A partir dessa ideia, vamos continuar aqui nossa discussão. Quando falamos de cultura, nos referimos aos elementos individuais que absolvemos a partir do convívio social. Então você vai entender que cultura, ela é, claro, eu vou absorver, mas ela é coletiva, tá? Cultura é uma noção de coletividade. Diz respeito a tudo que compõe nossa identidade. E veja bem, olha só, analise bem. Essa é a grande discussão. Identidade. Como idioma, forma de expressão, vestuário, acesso a recursos, entre outros. O vestuário é um tema interessante para entender a apropriação cultural. Por quê? Porque é justamente no vestuário a grande marca, as grandes simbologias de culturas. É isso daqui uma grande discussão, ó, o uso de turbantes. Que os turbantes, eles têm uma marca. Eles marcam a cultura negra africana. Portanto, quando um branco começa a utilizar, você começa a perder aquela apropriação, portanto, você tem aí um símbolo que deixa de ser do povo negro e, portanto, a identidade acaba sendo comprometida, certo? Então, vale esse destaque nesse ponto, por exemplo, do uso do turbante. Vamos dar continuidade. O turbante é um símbolo. Olha, por que o turbante precisa ser discutido para que você entenda toda essa lógica? O turbante é um símbolo de ancestralidade africana. E quando passa a ser comercializado e usado apenas por ser algo bonito e legal, olha só. Primeiro ponto a ser discutido é o fato de você ser comercializado. Como se estivesse vendendo a identidade de um povo. Então, a questão do lucro é um ponto a ser discutido. Por isso é um problema também de apropriação. Está ligado também à questão de você ganhar dinheiro com isso. E ele, quando ele passa a ser usado, pessoal, ó, apenas por ser bonito e legal, o que acontece? Nesse ponto aqui, existe uma perda do símbolo, tá? Então, você vai ter aqui um comprometimento do símbolo.
E quando há um comprometimento do símbolo, você tem necessariamente um problema de perda de identidade, tá? Então, quando ele aparece por isso, ele torna-se alvo de críticas e insatisfação da população negra. Por quê? Tal insatisfação trata-se de uma discussão que envolve principalmente apropriação cultural, capitalismo e preconceito religioso. Professor, por que o capitalismo tem a ver com isso? Porque eu estou falando da questão do lucro. Então, não importa se é um símbolo de uma comunidade. Eu não quero saber se ele vai continuar sendo utilizado como símbolo. Eu não quero, não me interessa valorizar ou desvalorizar. A única coisa que me interessa é que ele vai fazer parte de um processo, de um mercado, de uma série de produtos que eu vou vender. Tá? Então, não importa o conteúdo da coisa, é só um interesse muito mais comercial da coisa. Professor, mas por que? Qual é o problema em vender isso daí? Como eu falei para vocês, se eu tiver comprometendo, se eu tiver um comprometimento do símbolo, eu tenho perda da identidade cultural da população negra. Então, quando você perde esse símbolo importante, você deixa de passar a identidade. E claramente, quando você deixa de passar a identidade de um povo, esse povo é necessariamente diminuído, invisibilizado, tá? E, portanto, você tem aí a perpetuação, por exemplo, do preconceito religioso, como está escrito dentro do nosso exemplo. E em casos mais específicos, você pode ter aí também problemas relacionados com a questão da perpetuação do racismo estrutural, ok? Então, por isso, nós temos aí um direcionamento muito atento para esse ponto. Opa, o que nós vamos fazer agora? Ó, tá aí todo um processo, nós já vimos aqui, já demos uma passeada, já trouxemos exemplos, entendemos o que é a questão da apropriação cultural. O que eu quero agora? Que vocês notem como é que eu vou escrever um texto. Como é que nós vamos analisar todo esse processo de tema de apropriação cultural para dentro da minha relação textual. Veja bem. Primeiramente, pessoal, é interessante que você inicie seu texto com um elemento que nós vamos chamar de contextualização, que é esse primeiro momento que você está visualizando agora em vermelho. Esse primeiro momento nós vamos indicá-lo como contextualização. Professor, o que é contextualização? Contextualização, gente, é o momento em que você identifica, que você traz, em que você apresenta, você situa o seu tema, em um princípio filosófico, literário, histórico, basicamente é situar o seu tema, tá? Veja bem, Confúcio, filósofo chinês, estou pegando aqui a fala de uma autoridade. Então, eu tenho um argumento de uma autoridade. Argumento de autoridade, pessoal, é um tipo de repertório sociocultural muito produtivo na minha linha de fundamentação teórica, tá? Então, bem interessante para eu colocar aqui. Confúcio, filósofo chinês, uma vez afirmou que a cultura está acima de qualquer diferença social. Eis, por que eu estou utilizando isso? Uma boa forma, pessoal, de marcar essa questão de uma contextualização é você trazer elementos lá do nosso tema, que no caso aqui é a apropriação cultural, para dentro desse contexto. Então, assim, essa contextualização ela precisa ser a fala de alguém que trata de um assunto próximo do que a gente está discutindo. Ele precisa ser o direcionamento dado para um momento histórico em que um dos elementos que a gente discute está presente dentro desse fato histórico, ou uma obra literária que trabalha assuntos análogos ao que a gente trata. Nesse caso, a fala do Confúcio, a afirmação dele, ó, Confúcio, filósofo chinês, uma vez afirmou que a cultura está acima de qualquer diferença social. Então eu tenho aqui a expressão cultura. Essa expressão cultura, ela serve para quê? Justamente para ligar ao meu tema. Estou falando de cultura. A cultura está acima de qualquer diferença social. Ponto. Veja bem, a fala do Confúcio é uma fala muito marcante, até positiva, né? Porque eu tenho claramente um direcionamento voltado. Cultura está acima de qualquer
a diferença social. Mas quando eu vou trazer a ligação com minha tese, que é o meu posicionamento diante do tema, eu vou, pessoal, trazer uma relação de oposição. Por que de oposição, professor? Já já nós vamos analisar. Aqui eu tenho uma relação de oposição, de adversidade. E o Confúcio está falando algo bom. Contudo, no século XXI, o que se observa é um conflito de ideias entre grupos minoritários e dominantes acerca da apropriação cultural no Brasil. Nesse momento que foi que eu fiz, eu trouxe a ideia do Confúcio para o meu tema, a apropriação cultural no Brasil. Apesar dele dizer que a cultura está acima de qualquer diferença social, hoje no século XXI, por isso eu coloquei o contudo, o que se vê é um conflito de ideias entre grupos minoritários e dominantes acerca da apropriação cultural. Ponto. A partir de que eu tenho um ponto, você tem que pensar em como é que você vai organizar e ligar essas partes. Diante disso, eu tenho um elemento aqui de retomada, ó, um elemento interparagrafal. Diante disso, vale ressaltar que em um dos principais pilares dessa discussão devido ao debate entre um pensamento de desvalorização. Olha só, esse momento aqui, pessoal, até aqui eu estou anunciando quais serão os meus argumentos. Por que existe esse conflito? Argumento 1, ele existe porque você tem uma situação, ó, um dos pilares devido ao embate do pensamento de desvalorização, tá? Esse pensamento de desvalorização vai ser basicamente o meu argumento de número 1. Eu vou trabalhar nesse pensamento de desvalorização. E o outro, contra uma ideia coletiva de liberdade. Opa, relação de oposição, então eu vou trabalhar com um argumento de número 2, que basicamente traz essa ideia de liberdade. E esse liberdade, pessoal, é a liberdade de você usar o que quiser, independente da questão da apropriação cultural, tá? Vou analisar como é que esse texto ficou montado. Tenho aqui os dois direcionamentos. Dessa forma, galera, olha só, sempre que eu tiver um ponto, eu preciso retomar o que eu falei anteriormente. Numa relação de oposição, numa relação de continuidade, numa relação de conclusão, como eu tenho aqui, ó, conclusão no caso aqui do parágrafo, né? De conclusão do parágrafo. Dessa forma, é necessário analisar inicialmente essa temática para posteriormente apontar soluções. Pronto, veja que eu estou estabelecendo uma relação de direcionamento textual. Ponto. O que eu vou fazer agora, professor? Agora vamos avaliar como é que eu vou estabelecer esses pontos aqui, ó, porque aqui eu anunciei. O que eu anunciei? Esse daqui é o assunto do meu segundo parágrafo. Existe uma expectativa de que eu fale sobre isso no meu segundo parágrafo e de que eu fale sobre isso no meu terceiro parágrafo. Isso aqui é o que eu chamo, pessoal, de projeto de texto, tá? Você vai anunciando para o corretor o que você vai tratar em cada um dos parágrafos. Beleza? Então eu tenho, para começar, uma contextualização. Logo depois, o que eu vou chamar de tese, esse momentozinho aqui, ó, em que eu apresento o problema, eu vou chamar de tese, que é o momento em que você apresenta o tema para o texto. Nesse outro momento, diante disso, como eu estou apresentando meus argumentos, eu posso dizer que isso é o momento em que eu apresento o meu projeto de texto. Como é que eu vou desenvolver essa ideia dentro da minha concepção? Projeto de texto, certo? E aí eu tenho um fechamento que basicamente é um desfecho da minha linha de pensamento para esse processo, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho, ficou meio feio. Esse desfecho, pessoal, nada mais é do que um momento em que você apresenta para o seu corretor mais ou menos o que deve ser analisado no seu texto como um todo. É mais uma conclusão mesmo, como eu falei para vocês, uma conclusão do seu parágrafo, ok? Eis aqui todo o direcionamento da minha introdução sobre apropriação cultural. Agora vamos provar que esse problema realmente existe, esse conflito. Para iniciarmos, nós temos um nesse contexto. O nesse contexto ele vai funcionar como?
ele vai funcionar como elemento interparagrafal. Por quê, professor? Porque ele está retomando interparagrafal. Porque ele está retomando a introdução. Nesse contexto, que contexto? O contexto que eu apresentei na introdução, certo? Então eu tenho aí um interparagrafal. Agora, note bem, esse primeiro momento aqui é o momento em que eu vou chamar de tópico frasal. Professor, o que é o tópico frasal? Tópico frasal, pessoal, nada mais é do que o assunto do seu parágrafo. É o assunto do parágrafo, ó. Vamos ver o assunto do parágrafo para ficar claro. Nesse contexto, nota-se que o uso indiscriminado de acessórios de outras etnias pode resultar em uma perda da identidade e numa possível desvalorização. Bom, agora eu vou tratar desse assunto aqui. Se eu utilizar elementos de outras etnias, eu posso, nesse momento, estar sim em um processo de desvalorização dessa identidade de um povo, certo? Bom, se eu coloquei um elemento, um ponto, eu vou precisar de um conectivo, ó. Essa possibilidade de pensamento pouco valorativo só ocorre em razão de... Opa, vamos trazer aqui causas. É muito importante, pessoal, que quando você trabalhar com isso daqui, ele se estabeleça uma linha argumentativa muito clara, que é o aprofundamento argumentativo. Então, você vai encontrar causas. Como o nome já diz, essa possibilidade pouco valorativo só ocorre em razão de. A palavra razão vai aqui te indicar um direcionamento para a causa. Em razão de a indústria da moda dá outros significados a itens de determinadas culturas e o consumidor se utilizar apenas para nutrir sua própria vaidade. Pronto. Um exemplo disso, quando eu vou pegar aqui, pessoal, um exemplo disso, o que eu vou trazer aqui? Esse exemplo ele vai servir como um repertório. Ele vai servir como um repertório que vai fundamentar essa minha fala. Esse repertório, ele serve para a fundamentação da minha ideia. Ele serve para a fundamentação da minha ideia, certo? Então, veja bem, olha só o exemplo. Um detalhe importante, sempre que eu tenho aqui um conectivo, sempre que eu tenho um ponto, eu vou ter um conectivo que vai direcionar essa análise. Um exemplo claro que remete a essa situação, ó, um exemplo claro que remete a essa situação. Essa situação é a situação que eu acabei de falar aqui, que é esse fato da indústria. Então, essa situação aqui, ela vai servir também como uma retomada, também como um conectivo, tá? Um exemplo claro que remete a essa situação são as calças rasgadas que representam uma resistência ao capitalismo, segundo o movimento hippie. Entretanto, ó, sempre que eu tenho um ponto, eu vou colocar um entretanto. Aliás, um entretanto não um conectivo. Nesse caso aqui é entretanto porque a relação é de oposição. Entretanto, o que se vê nas lojas são essas calças a um preço superior em relação às comuns. Opa, olha só como você desconstrói a cultura hippie. O hippie usava calça rasgada para dizer assim, eu não estou nem aí para o capitalismo. Eu não me importo com essa pressão para o consumo. Eu não me importo. Então, como é que eu vou apresentar, como é que eu vou mostrar, sem dizer nenhuma palavra, que eu não estou preocupado com o capitalismo? Eu vou usar roupas rasgadas, porque isso me veste do mesmo jeito de uma roupa super cara. Então, a marca da resistência hippie, da resistência ao capitalismo, era usar roupas rasgadas. O que foi que a indústria da moda fez? Pegou essas roupas rasgadas, colocou numa prateleira e disse, isso aqui é moda. E aí, claro, que se elas custam mais caro do que as roupas comuns, que não são rasgadas, então você desconstruiu toda a ideia hippie. Um hippie andando com a calça rasgada passa a ser agora um cara que está mais adequado ao capitalismo do que qualquer outro. Então, existiu aí uma quebra, um rompimento, uma desconstrução de uma cultura muito forte, que é a cultura de resistência ao capitalismo, promovida pelo movimento hippie. Então, você tem aí, claramente, um exemplo de apropriação cultural. E aí nós vamos ver as consequências.
por conta disso, ó, fique muito atento. Sempre que você tiver um ponto, ó, por conta disso, elemento conectivo. Fica evidente que é fundamental informar a população sobre a simbologia desses objetos para impedir sua depreciação. Depreciação, gente, eu vou colocar aqui como um exemplo, como basicamente um exemplo de perda da identidade. Porque quando você deprecia algo que é uma marca de um povo, quando você subverte o significado dessa coisa, você faz com que esse povo perca a identidade. Beleza? Então, esse pontozinho aí, lembre-se. Eu vou voltar aqui só para você visualizar. Ó, como é que a gente colocou? O argumento 1. Devido a um pensamento de desvalorização. Um pensamento de desvalorização. Então, quando você fala de pensamento de desvalorização, o que acontece? É o que aconteceu aqui nesse momento. Quando, não porque, professor, mas ele está mais caro, então não valorizou. Não, não valorizou, porque ela subverteu o significado. Se há essa subversão do significado, você tem a perda da identidade. Quando há perda da identidade, você necessariamente desvaloriza, deprecia essa questão da simbologia de um povo, ok? Vamos para o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo ele vai trabalhar com a ideia de liberdade, certo? Vamos lá. Ademais, primeiramente eu quero destacar o elemento conectivo. O ademais, ele vai indicar o quê? Uma adição. Então, eu tenho um elemento anterior e eu tenho uma adição aqui. Vale lembrar, pessoal, que essa adição ela vai representar um elemento também interparagrafal. Porque eu estou somando com o outro parágrafo que eu acabei de citar, tá? Então, ele também vai funcionar como um interparagrafal. Ademais, é importante salientar a legitimidade que o cidadão tem de usar o que quiser sem sofrer com repressões de sua liberdade. Eu até trocaria esse ademais, galera, por um por outro lado. Vamos justificar aqui, eu vou colocar um por outro lado. Aqui é uma sugestão minha, tá? Trocar esse ademais, trocar o ademais por um por outro lado. Porque, na verdade, eu vou realmente colocar uma outra concepção. Então, seria mais interessante colocar um por outro lado. Certo? Por outro lado, é importante salientar a legitimidade que o cidadão tem de usar o que quiser sem sofrer com repressões em sua liberdade. O que você vai ter aqui? Isso porque, olha a explicaçãozinha aqui, ó. Se eu tenho um ponto, eu vou colocar um elemento conectivo. Isso porque muitas tribos se sentem no direito de coibir pessoas pessoas que se utilizam de seus mesmos trajes, quando estas não estão inseridas no mesmo círculo social. Centozinho aqui. Mesmo círculo social daquelas, ok? Então, basicamente, essa repressão mesmo da pessoa coibir esse uso. Nesse contexto, tem um pontozinho, então eu vou colocar um elemento conectivo. Nesse contexto, um caso que constata isso ocorreu em Curitiba. Outro exemplo, quando eu vou estabelecer essa relação aqui, eu estou dando um exemplo, eu estou utilizando-me de um repertório. Vamos lembrar que repertório serve para marcar a fundamentação teórica de algo. A fundamentação teórica de algo, tá? Vamos lá, ao nosso exemplo. Nesse contexto, um caso que constata isso ocorreu em Curitiba, em que uma estudante que usava um turbante por ter leucemia foi questionada por duas mulheres negras, o porquê do uso se ela era branca. Nesse sentido, aqui é uma relaçãozinha de conectivo, tá? Já que eu tenho um ponto. Nesse sentido, fica claro que iniciativas devem ser tomadas para evitar essas práticas intolerantes de cerceamento do livre-arbítrio.
beleza? Pronto, veja que é uma contraposição, tá? E aí nós vamos para um outro ponto que é necessariamente a conclusão. E aqui eu preciso de uma proposta de intervenção para destacar toda essa ideia. Veja bem, para começar, eu preciso de um elemento interparagrafal, ó. Portanto, vamos lembrar que o portanto, ele vai marcar um princípio de conclusão, que é justamente a intenção desse parágrafo, né? Eu vou marcar uma conclusão. Sendo conclusivo, pessoal, ele acaba retomando todo um processo, tá? Todos os parágrafos. Então, por isso, ele vai ser também um interparagrafal. Uma conclusão. E se ele retoma todos os parágrafos, ele vai ser também um interparagrafal. Certo? Contemplando aqui a competência de número 4. Portanto, urge a necessidade de resolver os dilemas que norteiam a apropriação cultural no Brasil. Retomada da tese. Agora vamos para a proposta de intervenção mesmo. Para isso, é crucial que o Estado possa ensinar a população. Gente, nós temos os elementos aqui, ó. O Estado vai funcionar como meu agente. Possa ensinar a população sobre a simbologia dos itens. Se possa ensinar, ele vai funcionar como ação. Como introduzir nas escolas a disciplina de culturas e sociedades. Se eu tenho isso daqui, ó, eu tenho aqui um modo, aliás, um detalhamento, porque eu estou explicando, estou justificando, na verdade até exemplificando essa ideia. Então eu tenho um detalhamento, certo? Como por meio de oficinas de leitura, se eu tenho por meio de, é claro que isso aqui vai representar o meu modo. Por meio de oficinas de leituras, informem os alunos, por meio de oficinas de leituras, informem os alunos os verdadeiros significados desses objetos. Com o fim de, se eu coloquei com o fim de, é claro que eu tenho um efeito, uma finalidade, portanto está completa a minha proposta de intervenção, certo? Mas vamos lembrar que eu coloquei duas propostas, então eu preciso colocar outra. Ademais, ONGs devem explicar aos seus militantes sobre o direito de liberdade individual, para assim evitar futuras repressões. Com isso, olha só como é interessante a retomada, ó. Aqui eu preciso retomar o que eu coloquei lá no início. Com isso, pode-se, enfim, alcançar um equilíbrio acerca desse debate, colocando a cultura acima de qualquer conflito social. Quando eu retomo isso daqui, galera, veja que eu retomo a fala de Confúcio. Quando eu retomo a fala de Confúcio, eu tenho um processo cíclico. Esse processo cíclico marca justamente a ideia de ligação completa do meu texto. Ah, professor, mas essa segunda proposta não está completa. É verdade, a segunda proposta não está completa. E isso não é um problema, porque o que eu preciso é simplesmente colocar apenas uma proposta completa, desde que eu apresente uma proposta de intervenção para cada problema que eu apresentei no desenvolvimento. Como aconteceu aqui, eu tenho duas propostas, só que apenas uma delas está completa. Deixei duas questõezinhas para vocês, tá, pessoal, sobre a questão da apropriação cultural. Tem duas questõezinhas para vocês aqui nesse nosso material, que eu espero que você faça, certo? Vou entregar para você, porque a gente já discutiu bastante, você já conhece o que é, já sabe desse assunto. Deixo aqui duas questões para que você responda e que, é claro, treine um pouco mais a nossa redação a partir desse exemplo que eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, eu espero ter sido claro nessa explanação, espero ter sido claro no direcionamento dessa escrita. É dessa forma que você vai conseguir evoluir na sua dissertação argumentativa. Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!